Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre as CPIs que investigam denúncias de irregularidades aqui em Teresópolis e também na região serrana. Você vai ver agora um vídeo que nós pegamos na internet que mostra como está o atual clima na CPI da Alerj. Veja só. As casas do Fischer, do bairro do Fischer, foram casas construídas no governo anterior, como o deputado mesmo falou. Nós, quando assumimos o governo, se eu tivesse dinheiro para construir aquelas casas, não faria ali. E talvez nem o senhor faria essas casas ali. Mas foi o outro governo que fez. E que na época até o senhor apoiava esse governo. Era seu parceiro. Mas eu não faria. Eu não faria. Como eu tenho certeza que o senhor também não faria. Deputado, eu gostaria que o senhor respeitasse a minha condição aqui. Porque se o senhor diz que eu apoiava aquele governo, por exemplo, eu sou do seu partido e não apoio as coisas que o senhor faz na prefeitura. Poderia dizer que também. Tá certo? Deputado Salomão, prefeito Jorge Mário, vamos nos conter dentro dos parâmetros da CPI. Certo. O deputado Salomão tem razão, desculpa, o deputado Salomão. Eu ia falar exatamente isso. Está aí na condição. Também ao senhor prefeito que se atende às respostas. Ok, desculpe, pode deixar. Deputado, esse vídeo ele traduz mais ou menos aí o clima do que está acontecendo na CPI da Alerj, ou aquilo ali foi um momento isolado diante ali do calor do depoimento ali do prefeito Jorge Mário? Eu acho que isolado, sim, enfim, talvez um pouco de deselegância ou talvez até de inexperiência do prefeito, porque, aliás, eu lembro quando ele ganhou a eleição também, num palanque com a presença do governador, ele ao invés de falar de uma obra uma obra que eu tinha trazido para Teresópolis, ele estava presente também, ele foi falar dos conflitos com os adversários. O próprio governador puxou a orelha dele dizendo, não, vamos fazer coisas construtivas. Então, é uma coisa isolada que a gente não é a essência do que acontece na CPI. O que o senhor poderia destacar de mais importante do que já foi apurado pela CPI da Alerj até o momento em relação especificamente a Teresópolis? Olha, Rolf, é importante dizer o seguinte, a CPI da Alerj é uma CPI para a região serrana como um todo e tem duas referências básicas. Uma é analisar, investigar o que aconteceu no passado que possa ter contribuído ou que potencialmente possa contribuir numa outra tragédia dessa. Então, é um passado. Aqui em Teresópolis nós temos alguns pontos levantados. O mais emblemático são aquelas casas construídas lá no Fischer, construídas em áreas de risco com recurso público. Mas isso são questões do passado que inclui outros itens que, vamos dizer assim, ficam difusos. Não há uma identificação clara dos responsáveis. Claro que no caso das casas populares lá do Fischer, é fácil saber quando foi feita e por quem foi feita. Mas a CPI da Alerj acabou percebendo, ao longo dos debates, das visitas, que havia duas outras necessidades, duas outras lacunas vamos dizer assim, na questão da tragédia da região serrana. Uma que é especificamente desse momento do que as pessoas estão vivendo. Nós podemos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Uhum. E a outra é exatamente uma necessidade de contribuir no planejamento, na captação dos recursos, enfim, do que acontecerá na reconstrução. E aí, esses dois pontos eles estão tomando as atenções, acabou levando a CPI mais para uma atitude mais construtiva do que investigativa. Uhum. Claro que continua investigativa, nós estamos lá com uma outra preocupação, que rapidamente quero registrar aqui, que é a questão dos desaparecidos. Nós tem um número aí que é elevado, tem dados que são conflitantes, que nós precisamos nos debruçar, estamos nos debruçando com relação a isso, junto ao Ministério Público, para que isso tenha uma clareza, principalmente para as famílias que perderam seus entes queridos. Uhum. Há que se ter uma resposta muito clara e que satisfaça essa necessidade.
Depois eu quero até voltar a esse assunto, deputado, o senhor tocou em 2 pontos aí que são importantes. A questão da responsabilização até de pessoas que no passado possam ter contribuído por omissão ou por ação em relação à questão do número de vítimas dessa tragédia, né? Porque está se focando muito também nesse atual governo, mas a gente sabe que a situação em Teresópolis em relação à ocupação desordenada nas encostas não foi criada nos últimos 2 anos, sim nas últimas décadas. E a outra que o senhor falou em relação à questão dos desaparecidos, se há realmente algum conflito em relação aos números, questão que chegou a ser levantada aí ao longo da apuração dessa tragédia. A gente volta a esse assunto nos próximos blocos, mas antes eu queria saber do vereador Habib Talco, presidente da CPI, como é que andam os trabalhos lá na CPI? Qual é a avaliação que o senhor faz dos trabalhos até esse momento, vereador? Veja bem, nós estamos começando a investigar, primeiro, as denúncias contra o governo, mas baseado nos secretários, nas suas funções. Muitos secretários não sabem o porquê das coisas. Estranha muito para a gente, que eu já fui secretário, não saber o que ocorre no governo. Eu tenho cobrado isso aos secretários. Chegar e dizer que não sabe, não sei. Embora tenha um secretário que chegou lá e disse que é o melhor secretariado que já ocorreu, mas como? Se eles não fazem reuniões, se eles não sabem o que está acontecendo com a secretaria, o governo fica só. O governo não é só o prefeito, o governo é todos. Então nós estamos investigando cada secretaria, qual a responsabilidade de cada secretaria, que tem secretário que contratou pessoas trabalhando em empresas para suas secretarias. Isso é crime. Então nós estamos pegando todas as informações para chegarmos às empresas, ao prefeito. Mas já há indícios, pelo que o senhor falou aí, de pessoas que teriam sido contratadas de forma irregular, o senhor falou, é crime? Já há alguma coisa mais concreta em relação a isso? O próprio secretário, na oitiva, falou. E nós estamos agora investigando, mandamos levantar a folha funcional do funcionário para ver o secretário e aí acionar também esse secretário. Porque as coisas vêm, é um fato determinado da CPI, onde nós vieram as investigações do governo, do prefeito, mas também do governo, porque o prefeito, ele é o prefeito, mas ele tem os secretários que o assessoram. E nas respostas, não sei, nós estamos procurando dentro disso retirar alguma coisa e vamos até o final fazendo justiça e respeitando os ditames da lei, porque a lei manda verificar e a lei é maior. A gente não pode só pela denúncia. A denúncia, ela vem e a gente investiga essa denúncia e dentro da lei a gente vai chamando as pessoas que podem estar relacionadas com aquela denúncia para chegar finalmente ao objetivo final, que é o prefeito e as empresas envolvidas. Ok, a gente vai fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais, tem muita coisa para a gente aprofundar em relação a essas questões que estão sendo tratadas pelas duas CPIs. Eu peço licença para vocês, daqui a pouco a gente volta com mais ponto final. Até já.